primeiro de tudo na editora Vozes, que é uma edição, que me perdoe a luz e vida, milhões de vezes melhor do que essa aqui. E a menina, os pais pedem um bebê, a menina nasce com uma marquinha. Foi interessante porque em 93, 94, quando sai o primeiro livro, eu chamo de marca angelical e alguém faz o comentário que a Angélica tem uma marca, né, assim também no corpo. Ele foi fruto de uma experiência que eu tive com a minha sobrinha. Ela nasceu com hemangioma, se eu não me engano, é o nome clínico. Meu pai médico falou, não opera que a tendência é sumir. Se não sumir, quando ela for mais velha, a gente vai no plástico e não é de tirar. E a minha cunhada, sabiamente, arrumava a Ana Paula e prendia o cabelinho, puxando para trás. O livro até mostra isso. Essa é a versão, né, o pai aqui tentando cobrir a marca, e a mãe fala na cena seguinte, não, e faz um penteadinho que muda e deixa a marca à vista. E minha cunhada fazia isso com a minha sobrinha. O moranguinho, vamos arrumar para o moranguinho aparecer. E a minha sobrinha cresceu um pouco mais e um dia disse para o meu irmão que ela queria ir ao médico, né? E meu irmão falou, para tirar o moranguinho? Não, papai, para pôr outro aqui também. E ali eu acordei, né? A Ana Paula deve estar com 40 anos, se não isso, quase isso. Eu acordei muito fortemente para o papel dos pais na aceitação dos filhos. Eu não venho de um meio cristão, eu me converti aos 28 anos, graças a Deus, que mudou completamente a minha vida. E logo no início da minha conversão, eu li um livro que eu gostaria de saber qual foi, porque eu citei inúmeras vezes ao longo da minha carreira, que ele dizia assim, olha, a gente está terminando o seminário, nós fomos colegas de quarto, e eu notei claramente que não te pesa a marca que você tem. E diz o autor que esse colega de seminário tinha uma marca do alto da testa até a base do pescoço. Como é que é isso para você carregar um sinal assim tão fortemente expressivo no rosto? E ele diz, quando eu era pequeno, meus pais falavam que foi um anjo quem fez. Então, no meu livro, eu uso essa figura do anjo que pintou a marca da menina, né? E quando eu cresci o suficiente para saber que aquilo era uma explicação lúdica, né, e fantasiosa, eu já me achava super especial, porque Deus tinha feito uma marca para quando os anjos viessem nos resgatar, ele me encontrasse com facilidade. Bom, saindo da esfera espiritual, o pai de Rui Barbosa, que era pequenininho, de estatura, miúdo de corpo, com uma cabeça privilegiada, punha Rui Barbosa em cima de um baú e dizia, você vai ser um grande orador, né? Então, a comunicação, como diz a Bíblia, na língua, o poder da morte ou da vida. Só que os pais, cada dia mais, especialmente numa rotina alucinante que o planeta adotou como forma de existência, não percebem e falam. E muitas vezes fala, como eu ensino meus clientes que tem duas bocas, né? A boca do amor e a boca do piniquinho. Fala com a boca do piniquinho e não conserta isso. E aquilo vai formando na criança uma percepção que eu também, na minha trajetória de vida, fui guardando causos, né? Então, minha mãe tem 98 anos, no mês que vem, que ela estava chegando da feira e um menino de 5 anos veio ajudar com as sacolas. E minha mãe falou, nossa, você é um amor, muito obrigada. Ele falou, não sou não, dona, eu não sou. Minha mãe disse, não, você me ajudou com as sacolas da feira. Não, eu não sou não. Minha mãe sempre fala que eu sou uma peste do diabo. Isso eu era pequena quando minha mãe contou, porque o meu irmão mais velho tem 8 anos de diferença. E um dia uma amiga estava dizendo do namorado dela, que estava na casa, do namorado da filha, e que acabou o gás, essa história deu uns 15 anos, e que o rapaz trocou, e que ela virou para o rapaz e disse, homem que só serve para trocar gás. E
E eu virei para ela e falei, o quê? Você falou isso para a mulher da tua filha? O que ele respondeu? Ele respondeu, minha mãe sempre fala, homem serve para trocar gás e fazer filho. Triste, muito triste, né? Pessoas de bem que usam a boca para amaldiçoar seus filhos. Então hoje a gente veio compartilhar um pouquinho, e é muito pouco, né? Porque o curso de comunicação mais básico dura 24 horas, então é muito pouco. Mas assim, para a gente trocar experiência, fazer uma dinâmica e entender que aquilo que o pai e a mãe, ou a pessoa que cuida como cuidador principal da criança, está moldando aquela criança. E aí eu vou contar uma história pessoal. Eu estava lá nos meus afazeres de casa e o meu caçula estava ali, meu caçula sempre interagia muito, e na altura eu falo anda para ele. Qualquer coisa, não lembro a frase, mas eu sei que o adjetivo para ele era anda. Quando eu acabei de falar, eu sempre criei meus filhos com muito cuidado nessa área. Eu abaixei na altura dele e falei, não, você não é uma anda. Anda é a mamãe que está chamando você de anda. Isso não vai acontecer nunca mais na sua vida. Mas se eu me distrair nas minhas emoções e compromissos e pressa e loucuras, você vai dizer para a mamãe, não, eu não sou anta, eu sou antinha, porque anta é a mamãe. E ele riu. Muito bem, e eu criei meus filhos dizendo, você é o que você é e o que Deus diz que você é. A ideia do outro pertence ao outro. Bom, esse menino no primeiro dia de aula, com 5 anos no máximo, acho que ele tinha 4, né? Ele sai e eu digo, como é que foi? Ele diz assim, meu amiguinho me chamou de burro. E eu que tinha pago os tubos para ele estar naquele colégio, literalmente os tubos, eu disse, o quê? Já, né? Mãe onça, né? Mãe leoa. E o que você fez? Ele fez assim, ó. Nada. Eu falei, obrigado, dele me dizer a ideia dele. Eu falei, quero fazer curso com esse garoto. Porque olha a frase. Meu amiguinho me chamou de burro. O que você fez? Nada. E o nada dele era do tipo, hello. Nada. Falei, obrigado, dele me dizer a ideia dele. E aí eu falei, caraca, eles aprenderam. Porque eu dizia isso, a ideia do outro é a ideia do outro. Você diz obrigado por me dizer sua ideia e continua o seu caminho. Então, essa é uma partezinha. Se eu fosse contar para vocês, esse mês eu fiz 32 anos de atendimento dentro das empresas. Se eu fosse contar para vocês as histórias mais significativas dos meus clientes, a gente podia ficar aqui uma semana e eu não terminaria. Então, a palavra realmente na vida da criança cai como uma escrita num papel em branco e fica. E quando você é adulto, já passou dos 50 ou dos 60, como eu, que estou com 63, você vai resgatar nesse arcabouço. Eu resgatei esse ano passado um acróstico que meu pai fez para mim, que ele pegou meu nome sério, escreveu Coração da Mamãe, Encanto Meu, Luz do Nosso Lar, Imagem de Pureza, Amor. E eu não lembrava mais disso, desde os meus 10 anos de idade, quando ele me deu a folhinha escrita na ocasião em que eu nasci. Então, é uma responsabilidade imensa isso que eu estou fazendo da boca. Só que o que a minha profissão me mostra é que a gente repete o pior dos nossos pais, tanto quanto a gente repete o melhor dos nossos pais. E às vezes a gente leva muito tempo para perceber que algumas sombras que nós carregamos não nos pertencem. Eu já vi executivo morrer de chorar quando conheceu as 5 linguagens do amor.
Eu espero que vocês conheçam, se não dá um clique no YouTube, tem 1000 versões lá que servem para muita coisa. Porque entendeu que foi amado pelos pais do jeito que pôde ser e também percebeu que como marido e pai não estava amando muito. E aí cabe a questão de que o homem deveria liderar em amor, né, a Cristo. A Cristo não, como Cristo na sua família, a sua esposa e seus filhos. Então nós estávamos conversando aqui com esse quarteto, sem a Larissa, quando eu cheguei, falando dos absurdos que hoje em dia acontecem. Acontecem porque a aberração é contagiosa. Então a gente tem que escolher o meio em que vive, os livros que lê, os programas que assiste e as conversas que tem. Porque a aberração choca no primeiro momento, no segundo, no terceiro, lá pelo centésimo já não choca mais. E nós vamos caindo numa vala que tem sido estudo de várias pessoas que se preocupam com o futuro das gerações, que é a coisificação do ser humano. Não choca mais o filho que matou o pai ou a mãe. Não choca mais uma série de condutas de educação social onde você tem que manter, porque é a forma de viver em grupo. E a gente vai absorvendo uma criança correr no lugar que dá para correr e que tem mais velhos, que pode derrubar um idoso. A gente vai absorvendo, então precisa ter esse cuidado. Eu tirei televisão da minha vida há décadas, não assisto. E criei meus filhos sem televisão o máximo que eu pude. Uma vez meu irmão mais velho falou, eu vou dar um videogame para os meninos. Eu falei, pode dar. No mesmo dia que entrar, vai para o lixo. Porque eu não queria que meus filhos fossem filhos de videogame. Ah, você é radical. Eu gosto do resultado. Um está com 34, outro está com 32, então o resultado só me deixou mais radical ainda. Eu gosto de gente que pensa, de gente que escolhe, de gente que sabe que a massa sempre foi acéfala. Sabe o que é acéfala? Sem cabeça, né? Quem pensa faz escolhas. A receita, quem é cristão sabe muito bem onde procurar. Tem receita para tudo na palavra. Agora, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu pedi para a Larissa separar uns saquinhos, umas coisinhas dentro. A gente vai entregar mais tarde para vocês, mas já tem aqui. E agora, de cara, esse aqui a gente entrega mais tarde. E esse aqui a gente já pode entregar um conjuntinho para cada um. Uma dupla para cada um. Quando eu comecei a incluir assim, experiências lá numa palestra, eu demorei para incluir. Eu acreditava que isso era só um recurso para matar o tempo. Até que eu participei de uma e vi, não com essa dinâmica, mas com dinâmica, e eu resolvi fazer a dinâmica para garantir que meu ponto de vista estava certo. E eu tive um ganho tão grande, tão significativo, que eu falei, não, a dinâmica funciona. Nós estamos falando de mais de 20 anos ou 25 anos atrás. Não era tão comum assim, acho que uns 28 talvez. Então eu passei, sempre que eu posso, mesmo quando o tempo é curtinho como o de vocês, e que eu ainda vou dividir com meu esposo, eu passei a colocar alguma coisa para a pessoa perceber. Então o que eu vou pedir para vocês, para quem já recebeu, já pode ir fazendo, que você coloque só a fita vermelha e olhe para as pessoas, e olhe em muitas direções, e veja o que você vê com esse filtro vermelho. Como é que você enxerga as pessoas, as coisas, a cortina, o chão, a mesa à sua frente? Eu quero um joguinho também, Larissa. Por gentileza. Um azulzinho também. Imagina. Obrigada. Coloca a fita azul nos seus olhos e olhe para várias coisas. Quem tem a fita longa que nem a minha pode até dobrar.
Altera ou não altera a realidade? Agora põe azul. Qual você gosta mais? Quem gosta mais da azul, levanta a mão. Até hoje eu encontrei 2 pessoas que escolheram a vermelha. Na realidade, com os meus clientes, eu trabalho com a cor verde, substituindo o azul. Por quê? Porque eu digo para eles que o verde no semáforo significa o quê? Siga adiante. Então é sinal verde para a vida. E que o vermelho significa o quê? Pare. Eu não acho que tenha que parar. Eu sou uma pessoa de opinião, eu acelero e tomo vermelho só por uma sugestão. O que eu fico sujeita? Acidente, até fatal. A receber e a causar. Né? Quando eu estou falando de fatalidade. No celofane, o verde não é agradável como o azul. Aí a gente pode ligar com aquela música antiga que diz vestir azul, minha sorte, então mudou. Cristão não acredita em sorte, né? Graças a Deus. Mas, por que o azul é melhor? Ele é mais suave. Então, põe de novo a vermelha, põe de novo a azul e pensa que isso é sua língua. E se você quer usar aquilo que no semáforo diz, olha, pare, sujeito a acidente, ou se você quer usar a azulzinha, que dá um filtro melhor. Então, se eu vou pôr alguma lente assim, tão simples, que altera tanto a minha visão, eu vou pedir para você fechar os olhos e pensar numa comunicação vermelha que você usa em casa, como eu contei a história que eu fiz com meu filho. Aquilo foi uma comunicação francamente vermelha. Feche os olhos e localiza sem se condenar. É um exercício de conscientização. Eu uso e não vai precisar contar para ninguém. Só você pode depois levar aos pés de Deus. Olha, eu uso essa comunicação vermelha, ou com meus filhos, ou com meu cônjuge, ou depois que eu desligo o telefonema do cliente, eu faço essa comunicação em vermelho referente ao cliente, ou a um parente, ou a um amigo. Localiza uma comunicação vermelha. E depois, de olhos fechados, se convide a viver essa cena vermelha, só que com o sinal verde para a vida. Como é que ela pode ficar? Eu dei o exemplo do vermelho e eu dei o exemplo de verde, quando eu contei a história da anta e da antinha. Sim, eu incluí perdoa, meu filho, me perdoa, você não é. Depois que você tiver substituído e escolhido qual padrão você quer se treinar, você pode abrir os olhos. Eu vou contar mais uma história. Eu sou uma contadora de histórias e vou passar a palavra para o Guilherme. Estou eu num colégio de gente que tem que ter muito dinheiro para ter um filho lá. Estou falando de poesia, mas estou falando por um viés terapêutico. Dou uma atividade para o grupo e um menino na primeira fileira, que não tinha 10 anos, ele faz assim, eu digo, fala meu bem, ele faz assim para eu abaixar até ele. Então eu vou até ele e, para minha surpresa e tristeza, ele pergunta baixinho: a senhora acha que nós somos a geração perdida?
E eu me perguntei, quem é o adulto que implantou essa ideia horrorosa na cabeça desse menino? E eu digo para ele, não, meu bem, geração perdida foi a minha, droga, sexo e rock and roll. A sua é a geração que vai mudar o mundo. Gente, eu queria ter uma filmadora na minha lapela, que estava de camisa. O cara, o menino, ele ficou do tamanho de um gigante. Ele ficou iluminado. Ele desabrochou quando eu falei isso para ele. Eu falei, pena que eu não vou viver para ver a sua geração mudar o mundo. A nossa só estragou. Então, quando a gente quer ter uma comunicação saudável em casa, a gente tem que puxar para a gente. Eu sou o errado da minha família. Eu sou a errada do meu casamento. Eu sou a errada da minha maternidade. Ah, mas isso nos diminui. Tá bom. Nós cristãos temos um recurso maravilhoso. Eu sou a pecadora. Como é que o Espírito Santo pode me tratar? E aí, se você quiser entender um pouco mais disso, você leia De Quem é a Culpa, do Craig Hill. Esse livro mostra que o Craig Hill corta o hambúrguer do filho, o filho começa a fazer um escândalo na lanchonete, ele fala para Deus ajudar, e o Espírito Santo fala, a culpa é tua, minha, ele que está fazendo um escândalo. E dessa experiência, o Craig Hill faz um livro desse tamanho, 12 centímetros no máximo, 43, 45 páginas, imagino eu, que eu uso desde que eu descobri há uns 18, 20 anos que eu ganhei de uma cliente numa empresa. Eu uso esse livro para tratar as pessoas que vêm para minha mão, aumentando a consciência e elevando o padrão de comunicação na casa deles. Então, quando a gente quer mudar a família da gente, quando a gente quer mudar o filho da gente, quando a gente escolhe falar com a boca do Espírito Santo, a gente tem que estar conectado com o Senhor. Me ajuda. Senhor, o que queres que eu faça? Tratando primeiro de tudo a minha pessoa. E eu vou passar a palavra para você quando você na chapa quente. Eu falo qualquer coisa quando a mulher está recolhendo o carro no subsolo lá do prédio dos nossos filhos. E ele fica muito bravo, coisa rara. E aí ele bate a porta do carro, ele sai andando, ele perna comprida. Eu falo, ei, negão, que é o jeito carinhoso de eu chamá-lo. Volta aqui, meu filho. Porque que era ótimo, porque uma pessoa que não fala, quando resolve criticar, tem que deixar. Quando ele acabou tudo, eu cheguei bem perto dele e fui falando assim, por que você? Agora olha o dedinho. Quando eu aponto para o outro, quantos estão apontados para mim? Quando eu aponto assim, porque você não me compreende. Pelo menos 3, né? No mínimo 3. Daí ele ficou com uma cara de me pegou e se botou para pensar. Então, essa liberdade da gente dizer, não, peraí, eu sou um pecador entre nós dois, não, peraí, eu sou a pecadora entre nós dois, funciona muito bem. E tem que ter suporte. Quem é o teu suporte? Não diz a palavra, buscar conselhos dos sábios? Em quem que você vai buscar conselho? Quando eu vivo uma crise, eu corro para Simone. Porque eu sei que o que virá da Simone para mim vai ser baseado na palavra. Não vai ser baseado nas aberrações do mundo. Podemos fechar aqui? Alguém tem alguma pergunta? Que eu vou passar para o Guilherme. Nada? Alguém tem uma história que queira contar? Nada? Silêncio é não? Histórias são muito longas, acho que é por isso. Histórias estão. Gente, se você veio uma coisa assim, tomara que ela ou que ele fale disso, você precisa dizer, porque eu não tenho a menor ideia de que o conteúdo que nós escolhemos sirva para vocês. E a gente tem muitos conteúdos, então para nós é muito fácil mudar o viés da conversa. Até aqui está valendo a pena ter vindo e não vale mentir.
Tá? Ok. E o microfone, embora esteja retido aqui, está aberto. Então você levanta a mão, conta a história, faz uma pergunta, porque se criar filhos fosse fácil, a gente não ia assistir os nossos pais dizendo: ah, se eu voltasse atrás eu faria tudo diferente. Ou quase tudo diferente. Eu escutei da minha mãe assim, há uns 6 anos atrás. Eu sei, ela dizendo para mim, já com 92 anos quase, eu sei, filha, que isso não é possível, mas eu queria ter sido sua filha antes de ser sua mãe, e eu teria sido outra mãe. Ou seja, ela se arrepende, né? E, no entanto, minhas qualidades eu devo aos meus pais. E mesmo tendo herdado tantas qualidades, veio tanta porcaria junto. Então, a gente não vai mudar, a gente vai passando o bastão e melhorando. A próxima geração pode ser uma edição melhorada. É contigo, Negão. Conhecido também por Guilherme. Boa tarde para vocês. Ela diz que eu tenho voz tonitruante. Aliás, essas palavras eu aprendi na igreja metodista. Pode botar um microfone. Confesso que tenho um leve sentimento de culpa em estar aqui. Eu vou explicar por quê. Porque eu comecei na igreja metodista. Né? E quando eu cheguei na igreja, na classe, a esposa do pastor levou as crianças todas para o fundo da igreja. Eu era coroinha na igreja católica. E aí nos levou lá para meu pai disse: hoje nós vamos à igreja, o pai e a mãe, né? Que eles se converteram num evento público lá, e aí levou os filhos. E eu era coroinha. No meu catecismo eu aprendi escrito assim: não leia a Bíblia de crente. Estava escrito lá. E então eu bati o pé em casa e disse: eu não entro em igreja de crente, e não sei o que e tal. Mas um dia eu fui. Aí a missa toda quarta-feira à noite, bem religioso. Acho que está dando para ouvir. Aí, quando chegou lá na igreja, a esposa do pastor levou as crianças no culto da noite, levou para o fundo e foi ensinar o hino. E eu aprendi o hino naquela hora. Primeira vez que eu vi o hino, eu aprendi. Né? E quando aí ela fez as crianças entrarem na nave da igreja, e a minha voz sobressaiu a da criançada toda, e ninguém me conhecia, e toda a igreja olhou para trás para quem é que estava cantando. Ó, que belos hinos hoje lá no céu. Conhece assim? Não conhece? São metodistas novos. Eu sou do tempo de John Wesley. Então, é isso que faz diferença. Mas eu tenho ainda em casa um inário com uns 500 hinos. Numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, visitamos uma igreja metodista, e quando o regente lá entendeu que a gente era metodista no Brasil, né? Ou tinha uma origem metodista, fez questão de nos dar o inário em inglês. Então ele ainda tem muito mais hinos. E toda a enologia que eu aprendi, a musicalidade, a divisão de vozes, eu aprendi tudo na igreja metodista. Né? Mês de maio, por exemplo, é um dia importante para os metodistas. Por quê? Dia do coração aquecido. Né? Na catedral de Aldersgate, se não me engano, né? Que John Wesley leu, acho que o texto de Romanos, e teve a experiência do coração aquecido. Então, as minhas primeiras experiências assim com a palavra de Deus, não necessariamente tendo me convertido, foram na igreja metodista. E os retiros, e cantar aqueles corinhos, eu nem vou cantar, porque vocês vão pensar, isso é pré-histórico mesmo. Mas o que a gente cantava na época, aquelas músicas todas, a cultura de organização da igreja metodista, a cultura de assistência social, de fazer transformação na sociedade. Né? E aí você olha para a história metodista, você vê que John Wesley, o que ele fez a cavalo, a gente hoje não faz então. Né? Então, assim, para mim é muito simbólico, muito significativo. Eu estou 30 anos em Curitiba e só vim aqui algumas vezes por convite da Simone. Né? Mas foi por conta de relacionamentos e tudo mais, e a gente foi frequentando. Mas dentro da pandemia, agora 2 anos sem ir à igreja, acho que é a primeira vez ou segunda que eu estou indo a uma igreja, né? Porque eu sou era daquele grupo de risco, chamado grupo de risco, né? Então a gente veio visitar a igreja. Mas uma das coisas que a gente
faz durante a semana eu trabalho com uma empresa, trabalho com um coach dentro de uma empresa, e naturalmente que tem aquele apelo espiritual para as demandas que aparecem. Então o RH manda para nós, funcionário X, supervisor lá de um departamento, né? E manda lá, olha, ele precisa aprimorar a liderança dele, ele tem problemas de falta de inteligência emocional, e não sei o que, e manda vários aspectos, né? Aí eu falo, bom, isso é o que o RH vê, eu quero ver o que ele vê. Aí eu pergunto, se você faria coaching pelo quê? Se você tivesse dinheiro, não tivesse problema com o tempo, nada disso, né? Quase sempre eles trazem problemas da sua história pessoal, emocional. Aí eu digo, olha, se você quiser fazer um curso de liderança, vai no YouTube. Tem trocentos cursos de liderança lá, você escolhe o método que você quiser, é muito mais rápido do que você vir 10 sessões comigo de 1h15, de 15 em 15 dias. Agora, para resolver certos problemas é só no tete a tete. Quase todos passam pela família. Quase todos têm a imagem ou a falta dela do pai ou da mãe. Tem gente que chega a pedir para o RH mais de 10 sessões, porque ele fala, eu ainda não resolvi a questão com a minha mãe. Então, por exemplo, ele diz assim, eu não fui jogado no lixo, eu fui encontrado no lixo, literalmente, né? Essa pessoa vai ser hoje gerente supervisor. Qual é a identidade dele como chefe? Quando ele vê alguém que ele fala assim, por exemplo, vamos pegar essa latinha aqui e coloca do lado direito. Esse é o procedimento que ele determinou como gerente. E a pessoa chegou lá e colocou aqui. Isso para ele, o mundo desaba. Para ele vê essa falta de cumprimento da ordem dele como algo dizendo assim, ninguém me respeita nessa empresa. Né? Eu não tenho autoridade. Eu não valho nada nessa empresa. Por isso que fazem isso. Ou então ele já entra esculachando o funcionário, tornando o problema, ele inflaciona o problema, torna muito maior do que. Aí querem que a gente dê um método para ele ser calmo. Eu não tenho método para acalmar ninguém. Né? Ou você toma um sossega-leão qualquer ali, né? Mas você descobre que o problema está na identidade. E onde começa a se fortalecer a identidade? A maior parte dos problemas dos líderes é problema de identidade. E você vai ver onde é pai e mãe. Aí fala, e eu digo, eu não sou terapeuta. Então, se entrar muito na área terapêutica, eu vou te indicar um terapeuta, você vai para lá. Né? Mas às vezes você vai mexer em alguma coisa. Então teve um funcionário que depois de várias sessões ele tinha um problema muito sério de mãe ausente. A mãe o abandonou muito cedo. Então ele tem um problema para criar vínculos. Passa por vários relacionamentos, ele não se sustenta, ele não tem nutrição emocional. E nós chegamos num ponto em que era o ponto do perdão. Perdão não tem manual de empresa que ensina perdão. E aí fomos, me lembro que ainda peguei o fone de ouvido, que era a única coisa que eu tinha na mão, e peguei o fone de ouvido com ele, falei, segura aqui o fone. Aí ele segurou aquilo, e eu segurei na outra ponta, e eu fiz o papel da mãe dele, pedi a ele para me chamar pelo nome da mãe dele, e sentei-me em frente a ele, e ele teve que fazer algumas declarações para essa mãe que ele não vê, nunca vê. E tudo que ela deixou nele. Então ele hoje continua em sessões comigo, e ele disse, tem um antes e um depois na minha vida. Foi aquele momento que a gente fez aquele exercício. Foi uma dinâmica simples, até na hora que acabou eu falei, Senhor, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que ele vai falar por aí que eu fiz com ele dentro da sala? Né? E ele vem com o maior prazer na sessão, porque aquilo mexeu em algo muito profundo na história emocional dele, que afeta todo o trabalho dele como supervisor, como gerente. Sem ter tocado no assunto, ele parou de fumar.
modificou o relacionamento com o ex, modificou o relacionamento com a filha, e por aí foi reestruturando tudo. E nós não usamos o termo inteligência emocional, não fiz cursinho de A mais B, nada disso. Foi mexer naquilo que ele deveria vir pronto. Eu tenho um livro aqui, depois eu vou mostrar a capa para vocês. Eu comecei a ler o primeiro capítulo e ele me bagunçou por dentro. Mas eu gostei porque ele me trouxe uma leveza. Vou fazer a mesma pergunta para vocês. Alguém aqui é de uma família disfuncional? Eu sou. Todos deveriam ter levantado a mão. Isso me deu uma leveza. Eu falei, graças a Deus eu sou normal, né? Todo mundo vem de uma família disfuncional. É mais ou é menos. Por uma razão muito simples. Por quê? Somos humanos imperfeitos. O pecado fez isso. A gente explica tudo no Jardim do Éden. A gente diz assim que hoje as pessoas fazem coaching, treinamento, terapias e não sei o quê, porque querem todos os benefícios do jardim, mas fora do jardim. Então a pessoa vai para a terapia, quer uma cura lá, mas não quer mexer, não quer voltar lá no jardim. Só volta para o jardim a pessoa que está na igreja. Alguns, não todos. Nem todos, nem todo mundo quer. Mas o fato é que mostrou assim, por causa do pecado, todos nós nos tornamos disfuncionais. Você não é o pai perfeito que você imagina, e você não é a mãe perfeita que você imagina. Você não está com a bola toda diante de Deus. Ok, não precisa se enforcar por causa disso, porque todos nós carregamos isso, essa sombra em nós. Então, às vezes, o pai e a mãe sofrem porque o filho se desviou, porque o filho fez opções sexuais. Um dos temas com quais eu trabalho é consultoria de carreira e vocação. Me certifiquei como consultor de carreira e vocação. Então eu sempre peço à pessoa que quer saber o rumo da vida dela. É impressionante quando você pega a gente assim, dos 17, 18 anos, adultos também, ninguém sabe o rumo da sua vida. Eu nasci para quê? Eu sou bom em quê? Eu vou fazer o quê com a minha vida? O que tem para frente? Você imagina aquela dona de casa que era profissional, aconteceu isso com uma advogada, levou a filha para fazer a consultoria, aí fez toda aquela, ela ficou olhando com os olhos arregalados. Eu devia ter feito esse negócio, ela falou. Aí eu falei, você já é advogada, você já está formada, você podia ir para voltar para o mercado, por que você não está? Eu falei, eu passei a vida cuidando dos filhos, e agora que todo mundo cresceu e sai do ninho, eu já não sei mais o que eu quero. Eu falei, mas você tem uma carreira, você se formou. Ela, nunca gostei dessa carreira. Nunca quis na minha vida ser advogada. E agora, o que você vai fazer? Não sei. Saiu assim meio atrapalhada por causa disso. Porque estava numa carreira que ela não queria, e da qual ela abdicou para cuidar dos filhos. E agora, o marido continuou trabalhando, e os filhos saíram de casa, e ela fala, eu vou fazer o que ela não sabe, porque ela é boa. Ela não sabe o que quer fazer. Será que alguém ainda precisa de mim? E aquele que se aposenta? Aí quando ele se aposenta, ele diz assim, agora eu vou fazer o que eu gosto. Né? Quer dizer, o que ele estava fazendo, ele nunca gostou? Como é que foi isso? Né? Então, mas a gente vê o que? Uma falta de rumo. É muito latente, muito presente na vida de jovens e tudo mais. E a que se atribui a isso? Aí eu queria passar alguns slides aqui. Eles são bem simples e não vou me demorar neles. Vamos ver se passa aqui. Espero que passe, né? Bom, como funciona? Aqui. Eu quis mostrar isso aqui. 16 e 10 já. Que horas são? 16 horas e 10 minutos. Não, fala 16 e 11. Tá. Então já estou no fim. Tá? Se eu tiver que acabar, acabarei na hora que precisa. Simone me avisa aí e tal. Entendeu? E aí eu fico aí, quem quiser conversar um pouquinho mais, se achar necessário. Eu pus isso aqui só para um questionamento. Eu digo assim, quem que poderia estar aqui na frente falando disso? Qualquer um de vocês. Por que eu? Eu não estou aqui porque eu sou pai perfeito. Pelo contrário. Né? Aí quem viria para cá? O pai que tem tais títulos e tem não sei o quê. Será que é um pai perfeito?
Então, quem é que tem realmente autoridade para tratar? Cristo tem essa autoridade, mas nós temos que lidar o tempo todo com graça e desgraça. Falar, eu sou pai pela graça, eu amo pela graça, eu queria saber tal coisa, eu não sei, mas pela graça posso aprender, né? A gente tem que lidar com misericórdia, ira, perdão e culpa o tempo todo. A Célia mencionou algumas situações. Quantas vezes sai da nossa boca assuntos que não edificam, né? Assim como eu trago assunto de vez em quando para a empresa, de gente que está assim numa função muito boa, ganhando muito bem, crenças invalidativas, mas que vieram da onde? De dentro de casa. Ele não aprendeu isso no emprego. Por isso que dizem que RH, você, quando quer nivelar a competência, lidar com ela, você faz o chá, não é isso? Alguém deve ter aprendido. É o chá, são as 3 letrinhas. Vocês lembram? O C, o que é? Conhecimento. O H, habilidades. E o A, qual que dá mais trabalho? Atitude. Ninguém é questionado pela competência, pelo conhecimento, pelas habilidades que tem, mas é atitude. Por que o fulano não é maduro na liderança? Por que ele sai da reunião batendo o pé? Ou por que ele não sabe falar com o funcionário? Né? Ou por que ele recebe o feedback como se tivesse sido fuzilado? Né? Porque a sensação de culpa grande de alguns, tudo é atitude. E da onde vem tudo isso? Aí você já pode pensar em si mesmo e pensar, e como pai, como mãe, como é que acontece? Então, o que você está vendo aqui? E frutos. Árvore e frutos, né? Então, você vê que Jesus mesmo menciona que cada árvore se conhece pelo fruto. Aí você fala, poxa, mas você vai colocar a culpa dos pais agora de tudo que o filho escolheu? Não, porque agora a palavra de Deus diz para fazer isso. Não é? Ela diz que cada um será julgado pela sua escolha. Não é? Mas por que Deus atribuiu aos pais essa responsabilidade? Por exemplo, quando seu filho te perguntar por que esse hábito de comer os pães asmos e ervas amargas, aí você vai contar o que é. Eu tenho amigos que dizem assim, meu filho vai escolher o caminho religioso que ele quiser. O que ele está dizendo? Que ele não reconhece a autoridade que Deus deu a ele para dizer quem é Deus. Então muitos filhos hoje, eles podem ter o melhor celular do ano, mas não sabem nada da palavra de Deus. E não é só decorar a palavra de Deus. Eu fui presidente da APEC aqui em Curitiba, né? No Paraná. Você trabalhar com criança, você ensina a palavra com métodos fantásticos, mas é mais do que isso para levar uma criança a crer em Deus. Alguns dos conceitos, depois eu vou mostrar de onde eu tirei isso, essas coisas que eu estou falando aqui, algumas delas são minhas, outras não, mas ele conta que um diácono de uma determinada igreja era muito rigoroso e o filho era muito irrequieto dentro da igreja. Ele ficava quieto na hora do culto, estava sempre brincando com alguma coisa, falando, e o pai sempre com aquele olhar rigoroso para ele. Você vai ver quando chegar em casa, e essa coisa toda, né? E porque ele cria o seguinte: levar o filho à igreja, meu filho vai temer a Deus. A gente sabe que isso não é verdade. Pelo contrário, eles vão até odiar a Deus por causa disso, né? E um determinado menino estava tão irrequieto na igreja que ele pegou o menino, colocou nas costas e saiu pelo corredor da igreja com o menino, e o menino gritando: irmãos, orem por mim, irmãos, orem por mim. Né? Ele aprendeu essas falas, né? Então a gente aprende falas na igreja e tudo mais. Tinha um pastor aqui de Curitiba, inclusive, ele dava aula para as crianças, e quando ele começava com as crianças, ele ensinou as crianças a decorar o Salmo 23, então eles decoraram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas um dia esse pastor ficou doente, aí a esposa dele foi no lugar. Ela falou: vamos começar a nossa aula? Aí as crianças: vamos, a senhora é minha pastora e nada me faltará. Então, o que de fato as crianças estão aprendendo quando a gente leva à igreja, né? Então, a gente quando... Por que essa árvore, aqui na imagem talvez não dê para ver bem, por causa da luminosidade, mas vocês lembram de um
Curitiba, o pessoal parou no sinal, foi agora recente, e uma árvore desabou em cima de carro. Lembram disso? Talvez alguém aqui que tenha colocado o carro ali, né? Agora, a árvore caiu. Por que ela caiu? Aí? Faltou o quê? Faltou base, faltou raiz. Né? A gente fala, o vento foi forte, o vento sempre será forte. Jesus falou, quando vier a chuva, quando vier os ventos, sempre vai ser. Tem um casamento aqui, uma criação de filhos aqui, que não vai sofrer ventos fortes, né? Que não vai ter que ser escolhido o terreno que ela foi ser plantada e tudo mais. Mas a falta de raízes. Quais são as bases em que nossos filhos são criados? Né? Criança que ora em circunstâncias que não são compreensíveis para ele. Que você vai lá na cama da criança e contar uma história para ele, conta uma história da palavra de Deus e ora com ele, e ele vê isso acontecendo em você, que você depende de Deus, né? Isso tudo vai gerando base para uma criança. E quando a gente fala no relacionamento, a gente tem que levar em conta pelo menos 3 fatores. Um deles é a afeição. Uma casa, por exemplo, sem afeição, que tipo de relacionamento, que tipo de expressão emocional essa criança tem quando não vê essa expressão de afeição? O Craig Hill, naqueles cursos lá da Universidade da Família, ele fala mesmo que tem um momento que os filhos estão brincando no tapete, que eles precisam ver o pai e a mãe sentados no sofá, brincando um com o outro. Naquilo ali você está construindo a personalidade dele. Eles não querem apenas ver os pais funcionais, que foi trabalhar, voltou com dinheiro para casa, a mãe que mandou fazer a faxina ou arrumar o armário. Mas eles precisam ver aquele momento de ternura dos pais, porque algo está acontecendo dentro dele naquela hora. Então a afeição, ela produz fortalecimento emocional, solidariedade, e produz compaixão, em ternurar o coração das crianças, né? Ela vem com afeição. Uma outra base também, um elemento importante, são os limites. Quando há limites na criação de filhos, há orientação, há segurança e há também e disciplina. Deixa eu fazer uma parte daqui. Sim. Tem que ir lá, vocês estão filmando? Posso voltar? Deixa eu só fazer uma parte disso que o Guilherme está falando, porque a nossa experiência, pelo menos a minha profissionalmente, os adultos, e eu trabalho fundamentalmente com adulto, eles detestam a palavra disciplina e limite. E, no entanto, elas são autoprotetivas. Então, entra muito na forma da comunicação em que isso é apresentado para os filhos. Já que essa é uma palestra sobre comunicação, é importante que eu comunique com a criança, ou com o pré-adolescente, ou com o jovem, numa linguagem da realidade dele, de tal maneira que ele tenha interesse nessa compra desse produto. Então, limite e disciplina não deveria ser visto como algo que, eu tenho que ter disciplina, né? Puxa vida, né? Limite é necessário. E eu vejo isso com os adultos que eu pego. Então é bem importante você como mãe e você como pai, depois de olhos fechados, e para a gente que tem o recurso de pedir a orientação do Espírito Santo, considerar o que essas palavras são mal-vindas para mim, porque nessa mesma linguagem eu vou passar para os meus filhos. E eu estou dizendo com base na minha experiência com adultos.
Quando eu digo que a disciplina é a mãe do sucesso, repetindo frase que não é minha, ou que os limites são necessários para eu ter a vida abundante em todos os setores, pilares e áreas da minha vida, num primeiro momento, isso quase soa como eu tenho que passar por um castigo. Aliás, a Bíblia diz mesmo, né, que quando a disciplina é aplicada, ela não é bem-vinda, mas depois vai gerar frutos bons. É importante os pais se checarem, porque são medidas autoprotetivas, e o jeito de você comunicar a respeito delas vai fazer com que seus filhos vejam com bons olhos ou vejam como um remédio amargo que eu preciso tomar ou para me curar ou para não ficar doente. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Limites. Henry Townsend, se não me engano. É um grande livro sobre limites. Você acha que toda família tinha que ter um dentro de casa. O primeiro capítulo, ele começa a falar. Os limites começam em quem? Na gente mesmo. Normalmente nós somos muito bons em colocar limites para os outros. Para os filhos, para os funcionários, para as pessoas que trabalham com a gente. Mas a gente precisa se perguntar por que em mim não há limites em tal área ou tal área. Ele dá exemplos diversos. Por exemplo, uma pessoa que não sabe dizer não. Então ela está no ambiente ela está em casa, alguém liga, sei lá, meia-noite, aí diz, fulana, você pode pegar para mim ou tal coisa, não sei o quê. E você sabe que o seu tempo não dá, você não tem condições de lidar com aquilo, você tem dificuldades de uma série de logísticas, enfim, mas você não sabe dizer não. E aí você não tem limites. E é óbvio que você vai estar sempre sendo subjugada pelas exigências à sua volta. Isso acontece dentro da igreja, porque a gente não sabe colocar limites. Você vê o comportamento das crianças dentro de uma igreja ou em qualquer lugar, você vê como os limites são em casa. De que maneira é colocado isso? E a forma como você vai colocar em você, porque você pode ter uma percepção errada de limites. Que limite só vem para prejudicar, limites que faz mal. Às vezes eu brinco com a porteira, uma vez que fiz um trabalho numa fazenda, eu falei, se tirar aquela porteira ali, o que acontece? Você é dono da fazenda, do sítio. Você que tem fazenda aqui. A boiada vai embora. A boiada? Só a boiada que vai embora? Boiada, tudo. Os carneiros também. Carneiro vai embora, o que mais que acontece? Qualquer um entra. Hã? Qualquer um entra. Qualquer um entra. O que mais? O que o vizinho vai dizer? Está largado. Está largado, acho que se eu pegar a minha cerca e colocar um pouquinho mais para lá, ninguém vai notar. Não é verdade? Então você vê que tirar, vocês colocaram limites, olha aquela porta ali tem janelas, tem um portão na entrada aqui. Então a gente vive com limites. Pode não gostar, mas a gente vive com limites. E você sabe que não sobrevive. Mas esse pode não gostar, vou fazer a intervenção daqui mesmo. Tem a ver com o jeito que isso foi passado para nós. Porque na realidade são medidas autoprotetivas. E o senhor corre com a sua fala. Então veja, segurança, disciplina, orientação. Eu fui militar há 30 anos. Então eu olhava para aqueles comandantes que eu conhecia, gente assim, eu conheci gente de muita competência, de muita capacidade, mas eu olhava para os líderes mais maduros, que não tinham problema para dar uma ordem, por exemplo, para dizer assim, o senhor vai ficar preso 3 dias. Ele põe a cabeça no travesseiro e dorme. Não é por um sadismo. Ele não tem nenhum problema em aplicar disciplina. Mas essa mesma pessoa era aquela que eu via no telefone ligando para o pai. Aí pai, o senhor vem aqui. E aí, quando encontra o pai, dá beijo no pai, o pai beijava ele. Era o mesmo cara rigoroso que estava dando ordens ali. Eu falava, mas comigo
uma coisa com outra. Aí eu via o outro, que todo mundo tinha fama de vigoroso, ia ver, ele tinha algo de sádico dentro dele. Aí quando você ia ver, você vai ter a pergunta da família. Aí aquela desconexão emocional total. Então, assim, procurar liderança madura, começa a procurar em casa. A mesma coisa, às vezes, a garota fala, eu estou apaixonada pelo fulano. Pergunta como é que ela lida com o pai e mãe. Você vai ter surpresas. Ou ele mesmo, como é que ele lida com o pai e mãe. Antes de se envolver num relacionamento mais profundo, né? Vamos que estão nos apressando. Então, afeição e limites andam de mãos dadas. Tem abraço, beijo, mas também tem porta fechada ou porta aberta, né? E aí então há uma sensação realmente de liberdade, né? E a liberdade envolve isso, ó, respeito, maturidade e convivência. Cada termo desse aqui daria para a gente explorar muito mais, fazer dinâmicas, papel, escrever, confissões, talvez choro e lágrimas, né? Quando você vai descobrindo, a minha casa não é assim, ou eu não sou assim, ou eu tentei ser assim, não consegui. Então agora eu estou passando de forma muito teórica, nem que seja só para tirar o seu sono, tá bom? O senhor tem mais 5 minutos. É assim que acontece, tem limites. Porque dizem no exército que a esposa é uma patente acima. Então, o senhor é coronel, eu estou de general, do tempo, pelo menos. Agora, eu quero fazer uma dinâmica. Tá bom, o amor. Então, o amor dentro da família, ele convive com isso, com afeição numa balança e limites na outra. E experimenta-se liberdade. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? É que se não tiver limites, você vai experimentar libertinagem. Ou se a afeição não tem afeição, você vai experimentar legalismo. Vou falar antes da palavra aparecer. O legalismo. Vamos em frente. Pena que não dá, não temos que explorar isso. Então, deixa mais um. Deixa eu ver. Esse do legalismo e afeição, vale a pena compartilhar com eles aqui. Então, o que eu quero, vou terminar com 2 slides aqui. A figura paterna, então, ela comunica ou deixa de comunicar. Direção, limite e segurança. Como eu falei, a figura paterna tem esse peso sobre ela de comunicar a direção. Até brincam, né? Brincam cientificamente comprovado que quando uma criança está no colo, você vê como o pai segura a criança, né? As mães às vezes ficam até preocupadas, né? Porque ele joga para cima, pendura de cabeça para baixo, porque aquele é brincadeira de pai. Aí ele põe a criança no colo, ele vira a criança para frente, né? Ele segura a criança assim, olhando para frente. Lá, aquilo lá é isso, aquilo lá. Aquela hora ele está transmitindo rumo, direção, sentido. Como é que a mãe pega a criança? Para dentro, de acolhimento. Quando a criança fica suprida emocionalmente, abastecida, o salmista, no Salmo 131, ele fala: o que acontece? A minha alma, eu tive que tratar com uma pessoa na empresa com um problema profundo de ansiedade. Acabei chegando na mãe dele, não era a intenção, mas chegou lá. E aí cheguei no Salmo 131. E o que diz lá? Vocês se lembram? Que ele fala: a minha alma, assim como meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. É o quadro ansioso. Que é o mundo, quer conquistar, mas não deu, não cheguei lá. Ele vive assim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada nos braços da sua mãe. Assim a minha alma para comigo. Para comigo. E como é que a criança é desmamada nos braços da mãe? Nossa, tudo de bom.
Aí ele fala assim, ela roda, claro. Para ela o mundo está suprido, está abastecido. Uma vez conversando com uma advogada, ela ligou para mim para tratar de um problema, e eu estou falando com ela, aí lá pelas tantas eu ouvi um choro de neném. Aí eu falei, o que está acontecendo aí? Ela falou assim, que eu estou amamentando. Eu falei, você está amamentando e tratando de problema comigo? Pode desligar o telefone agora, não vou falar com você. Você vai amamentar olhando para essa criança e ela olhando para você, e o mundo se resume nisso. Desliga o telefone, abandona esse negócio todo aí, que agora só existe essa criança na tua frente. Ela, nossa, mas dá para fazer duas coisas. Eu falei, mas não faça uma coisa só. A criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. O efeito sobre essa criança é totalmente diferente. O casal também comunica ou deixa de comunicar o quê? A sexualidade, a afetividade e o companheirismo. Então esses três elementos, pai, mãe e casal, os três fazem a comunicação das relações que ocorrem dentro da família e com os filhos. Nós poderíamos ir mais longe, eu vou parar aqui por causa do horário, mas eu queria dizer para vocês, algumas coisas são minhas, outras não. Eu sugiro a leitura de O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote, que é da Jogum, aqui em Almirante Tamandaré. E quem quiser assistir no YouTube também, inclusive tem palestra sobre este livro, inclusive o capítulo 11, que é de onde eu tirei o material que está aqui. E o livro que eu mencionei como sendo um tema de que todos nós somos disfuncionais, mas que tem saída, é este aqui, Perdoando os Nossos Pais e a Nós Mesmos. É um livro que trabalha com essa realidade do mito da família ideal e a família real, como ela lida com as emoções e não tem outro caminho que não seja o perdão. Tá bom? Obrigado. Mas você não entendeu. É sua. Não. Gente, alguém quer fazer uma pergunta ou tem uma necessidade de só não quer ir embora sem uma resposta para isso? Bom, eu quero retomar a história de que a palavra, ela traz vida ou traz morte. Então eu pedi para a igreja, através da Marissa, preparar, você pode dar um saquinho desse para vocês. E eu vou pedir para vocês abrirem, com isso a gente vai encerrar. Eu já estou vendo que tem o meu aqui. Obrigada, Larissa. Seus saquinhos, podem abrir. E aí, o que a gente tem aí? Está na cara, mas eu não vou falar, quero que alguém diga. E feijão. Ótimo. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e localizar, você pai, você mãe, que veio aqui para escutar o papel essencial da comunicação na educação de filhos. Eu quero que você escolha uma comunicação de pedra que foi atirada na sua direção, ou por um pai, ou por uma mãe, ou pela figura que substituiu esse pai, essa mãe. Se alguém foi criado pela avó, pelos tios, por uma família de adoção que fez o papel de pai e mãe. Você localize, não vai ter que compartilhar, você localize uma comunicação de pedra que foi atirada na sua direção e localiza o que você sentiu quando isso foi dado a você. Quando eu estou falando
falando de pedra, eu estou falando coisas do tipo: você não presta, eu queria não ser seu pai, que pena que você nasceu, você é burro, você é inútil, não era para você ter nascido, foi uma distração. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria filhos. Todas essas coisas que profissionalmente a gente tem acesso. Você não é igual ao seu irmão, não vai ser nunca. Ou por que você não é igual ao seu irmão ou à sua irmã? Ou por que você é desse jeito? Meu Deus, você me deixa louca. Ou vai para lá, você só atrapalha. Localiza uma comunicação de pedra assim. Você não vai precisar compartilhar. E localiza o seu sentimento. E depois, logo depois, você localiza uma comunicação de vida. Uma frase, uma palavra. O melhor dia da minha vida foi quando você nasceu. Minha vida não ia ser tão significativa se eu não tivesse você. Você que é a minha maior riqueza. Você é uma filha maravilhosa. Você é um filho de ouro. Você trouxe alegria para o nosso lar. Você é resposta de oração. Você é graça sobre os meus dias. Mamãe aprende com você todos os dias. Papai tem orgulho de você. Encontre outros seus pais, se você nasceu numa família muito disfuncional. Se você não tiver, procura no arcabouço dos seus avós, dos tios, de uma vizinha, como minha mãe disse para esse garoto, que ele era um valor. Procure em algum lugar uma comunicação de vida. E aí, que sentimentos isso provocou em você? E localiza os sentimentos e localiza a diferença entre uma palavra pedra e uma palavra vida. Quando você localizar a diferença e notar como realmente a palavra de vida suscita vida em nós e a palavra de pedra suscita a morte, você se coloque como um aprendiz. Olha, eu estou aqui, não sou um pai perfeito, nem pretendo, não sou uma mãe perfeita, nem tenho essa pretensão. Né? Não existe ninguém perfeito, somos todos disfuncionais, mas dentro do meu quadro de disfunção, eu busco cada dia mais, aos pés de Deus, ser um melhor pai, uma melhor mãe. E aí você põe uma atitude que você pode mudar, uma única, uma palavra que você pode incorporar, um olhar de amor que você pode passar a dar, porque regras são necessárias, mas é o amor que transforma a nossa família. E Deus, tendo nos amado e dado a vida por nós, já deixou essa referência. E aí põe um gol para você, põe uma meta, eu não vou terminar meu dia sem fazer um elogio sincero para o meu cônjuge. Eu não vou terminar meu dia sem dar um abraço apertado nos meus filhos e dizer o papel fundamental que eles representam na minha felicidade. Ou eu não vou mais adiar pedir perdão para os meus filhos. Tá? Pode abrir seus olhos se você já achou esse gol, se você já colocou essa meta, esse padrão para você mesmo. E eu costumo dizer para os meus clientes, quando a gente pisa no pé, quando a gente esbarra em alguém, a gente pede desculpas. Mas quando a gente pisa na alma, a gente pede perdão. E o perdão não pode ser, olha, eu fui rude com você, me perdoa, mas é que você me deixa doido. Não, eu fui rude com você, me perdoa, ponto final. Então eu pedi para a igreja preparar isso, para você levar as pedrinhas dentro do saquinho e começar uma dinâmica em casa. Falei uma palavra de pedra, tira uma pedrinha, bota lá, onde você elegeu o seu cantinho de dinâmica. Falei outra, veja quantas palavras de pedra.
você termina seu dia. Porque às vezes a gente não nota, não é necessariamente essa linguagem. Essa me faz um favor? Fala, meu bem. Não tem nada de fala, meu bem aqui. O corpo já falou, meu, que chatice. Né? Quando você fala, meu bem, você ainda confunde a criança. Porque a expressão corporal é de impaciência, é de eu já estou cheio, mas a fala é de tudo bem, pode dizer que eu vou te atender. E o algodãozinho, o feijãozinho, especialmente, se você não matou a sua criança interior, é para você fazer aquela nossa experiência de pequenininho na escola que ensinam, que é para fazer o quê? Isso. E ver brotar. E aí você toma, cada vez que isso vai brotando, você toma um compromisso de fazer que as palavras boas brotem também na sua casa. Minha experiência profissional, que não é na área da terapia, é na área da mentoria, do coaching, da educação, mostra que nunca é tarde. Um filho de 60 anos, que o pai de 85 chega e diz, olha, eu nunca te falei, não quero morrer sem falar. Eu errei muito com você, mas eu me arrependo e quero que você me perdoe. Aquele homem, naquela idade, já com 6 décadas vividas, ele desabrocha mais ainda. Então, meu pedido para vocês e diante de Deus é o mesmo, que vocês usem essa dinâmica em casa e que vocês se inspirem no brotar do feijãozinho para brotar palavras de vida, sementinhas na sua família. Porque, de fato, a comunicação ou ela mata ou ela é sinal verde para a vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou pela oportunidade de falarmos para esses pais que tomaram a sua agenda de sábado e podiam estar descansando e vieram aqui. Que o nosso trabalho seja pelas suas mãos de amor, colocado em profundidade no coração de cada um que esteve aqui. E que o Senhor levante em cada pai, em cada mãe, o que eles têm de melhor, Senhor, de tal forma que eles sejam frutíferos sobre eles mesmos, pela graça tua e sobre os filhos, e que nós nos levantemos cada dia mais como uma expressão do teu amor no mundo, através do que falamos, através do que vivemos, tendo a ti como exemplo e tendo a ti, Senhor, como o alimento do amor e da graça. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.